Olá, pessoal. Eu sou a professora Lázara Alzira. Nós vamos trabalhar hoje a história do Brasil colônia. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, além de conhecer os temas que podem cair nas provas, os estudantes devem estar também preparados para relacionar os assuntos entre si. As questões são elaboradas avaliando competências e não conteúdos. Assim, uma mesma pergunta pode ter assuntos relacionados à geografia, à história, por exemplo. Na prova de ciências humanas, são 6 competências e 20 habilidades avaliadas. A área é dividida em questões de história, geografia, filosofia, sociologia. Sobre a primeira disciplina, a história, nós vamos trabalhar em 7 aulas, cada uma delas com mais ou menos 6 tópicos. O primeiro, introdução aos povos pré-cabralinos. Número 2, conquista do Brasil e período pré-colonial. Número 3, a administração colonial. Número 4, a economia colonial, período do açúcar. Número 5, economia colonial, período do ouro. Vocês vão ver mais na frente porque eu estou falando período e não ciclos. Número 6, revoltas coloniais. E por fim, número 7, a crise colonial, processo de independência. A introdução aos povos pré-cabralinos. Alguns historiadores chamam o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, como uma tentativa de amenizar, de adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi, na verdade, um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose, a sífilis. Embora por longa data ouvimos falar da colonização portuguesa na América como descoberta do Brasil. Vamos ver então a colonização. A colonização portuguesa, ela teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas, como nós já falamos. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas. A coroa portuguesa, durante as grandes navegações no século XV e XVI, tinha como principais objetivos a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, obtendo lucro. Existiam outros motivos, porém, focaremos, por enquanto, nestes 2. Século XVI. Neste século, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas, utilizando a mão de obra indígena escravizada, lembramos bem dessa palavra, escravizada e não escravos, foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. O desencontro de culturas, promovido pelos primeiros contatos entre europeus e indígenas, ganhou nova forma a partir de 1516, com Dom Emanuel I, rei de Portugal, que enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Os indígenas resistiram à tentativa de submissão e extermínio, expulsando rapidamente os portugueses, até o ano de 1530.
A ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Na verdade, eles não encontraram aqui de imediato aquilo que eles realmente queriam, não é? Então, ficou assim, meio tímida ainda esta ocupação. Mas, a partir de 1530, mais especificamente em 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das 6 Marias, que eram lotes de terra. Os conflitos e extermínios. A submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus estavam apenas começando na história do Brasil. Entretanto, não devemos esquecer a resistência que os povos indígenas empreenderam. Tribos inteiras preferiram o suicídio ao invés de se submeter aos mandos dos portugueses. Então, esses povos nativos, lembrem bem dessa palavra, nativos, dividiam-se em grupos com culturas, línguas e modos de viver distintos, distribuídos em quase todo o território nacional. A chegada dos europeus mudou todo esse cenário. Houve conflito, confrontos entre os colonizadores e os povos indígenas. Conforme as terras brasileiras foram sendo ocupadas pelos estrangeiros, os índios foram perdendo controle de seus espaços, sendo então forçados a ocupar áreas de difícil acesso. A FUNAI. Diversos conflitos ocorreram em várias partes do país. Segundo o documento da FUNAI, intitulado Vigilância e Proteção das Terras Indígenas, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, houve confrontos entre índios e colonizadores, havendo extermínios de muitos povos indígenas. Era necessário, assim, garantir e assegurar os direitos dos indígenas. Em 1910, foi criado o primeiro órgão indigenista no país, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, cujo objetivo era a proteção dos índios. Em 1916, a vida indígena passou a ser responsabilidade do Estado brasileiro, por meio do Código Civil e a partir do Decreto 5.484 de 1928. E as Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 e a emenda Constitucional de 1969 trataram também dos direitos indígenas. A FUNAI foi criada durante o período da ditadura militar, período em que muitos índios sofreram com a violação dos seus direitos por meio do SPI, que era o próprio Serviço de Proteção ao Índio. O Conselho Nacional de Proteção ao Índio e o Parque Nacional do Xingu. O órgão foi criado em 1967 por meio da Lei 5.371. E no ano de 1973 foi criado o Estatuto do Índio, com o objetivo de regular a situação jurídica dos índios. A Constituição de 1988 representou um grave avanço, um grande avanço, a fim de criar um sistema de normas em seu artigo 231, além de assegurar os direitos dos indígenas, afirmar também que o Estado deve respeitar e garantir a pluralidade étnica no país, bem como a autonomia dos índios. A Constituição também deu à União a responsabilidade de demarcar e proteger as terras de uso dos povos indígenas. Como vocês viram,
Este é um tema que poderá ser abordado não apenas nas questões de história, mas também na geografia, na sociologia. Portanto, os estudantes devem estar preparados para relacionar os assuntos entre si. Como já dissemos, as questões são elaboradas avaliando competências e não conteúdos. Assim, uma mesma pergunta pode ter assuntos relacionados. Obrigada por hoje. Até mais.